Você acorda com o sol filtrando pelas persianas rachadas da sua pequena casa paroquial em uma favela do Rio de Janeiro. 1985. Você tem 42 anos, casado há 15, com Maria, que ainda dorme ao seu lado, o rosto marcado pelas noites em claro, costurando roupas para vizinhos que mal podem pagar. Como pastor evangélico, você lidera uma congregação de 200 almas em uma igreja improvisada, um galpão de zinco onde o teto vaza durante as chuvas e o púlpito é feito de caixotes de madeira. A ditadura militar ainda paira como uma sombra, e você, com sua Bíblia surrada e sua voz rouca de tanto pregar, é conhecido por não baixar a cabeça. A pressão vem de todos os lados. O governo, através da polícia, monitora as reuniões religiosas, especialmente as que falam de justiça social. Seus fiéis são os esquecidos. Operários de fábricas que perdem empregos por greves reprimidas, mães de filhos desaparecidos nas manifestações. Você vê a injustiça todos os dias. O bispo da diocese, um homem gordo chamado Dom Eduardo, que recebe propinas de empreiteiras para aprovar construções em áreas pobres, enquanto sua igreja mendiga doações para comprar remédios. Você sofreu com isso. Há 6 meses, sua filha mais nova, Ana, de 8 anos, contraiu dengue em uma enchente que a prefeitura ignorou, e você gastou o salário de 3 meses em hospital particular porque o SUS estava lotado de casos semelhantes. Deus proverá, você repetia para si mesmo. Mas à noite, sozinho, questiona se ele não está testando demais. Seus sermões, sempre sobre os profetas que confrontavam reis corruptos, ecoam nas paredes úmidas, mas você sente o peso. Quantas vezes a polícia já apareceu na porta perguntando sobre subversivos entre os fiéis? Você é só um pastor, mas as verdades que prega, sobre os pobres serem oprimidos pelos ricos, sobre a ditadura ser um falso ídolo, estão começando a custar caro. Maria sussurra no escuro. Cuidado, João. Eles não perdoam quem fala alto. Você acena, mas no fundo pensa. E se eu calar? Quantas almas mais se perderão? É uma segunda-feira chuvosa quando a oferta chega. Você está no escritório improvisado da igreja, uma mesa de compensado coberta de folhetos mimeografados, revisando o sermão para o domingo. A porta range e entra o Major Oliveira, um oficial da polícia que frequenta a igreja esporadicamente, sempre com o uniforme impecável e um sorriso que não chega aos olhos. Ele traz um envelope pardo, grosso, selado com cera vermelha. Pastor João, diz ele, sentando-se sem ser convidado. Sei que as coisas andam difíceis. Ouvi sobre a Ana. Isso aqui é uma doação da Irmandade Católica para ajudar a igreja. Você pega o envelope, sente o peso. Dentro, notas de 50 cruzeiros, o equivalente a 6 meses do seu salário magro. Seus dedos tremem levemente. O major continua, a voz baixa. Mas precisamos de discrição. Nada de sermões sobre política essa semana. O presidente vai visitar a cidade e não queremos. Complicações. Você olha para ele, o cheiro de cigarro caro impregnado no casaco. Sua mente gira. É só uma pausa. Os fiéis precisam de comida, de escola para as crianças. Você compara com o bispo que enche os bolsos e dorme tranquilo. Eles roubam bilhões, pensa você. E eu, por uma fração, vou negar pão aos meus? A racionalização vem rápida. Não é suborno, é provisão divina disfarçada. Você assente, guarda o envelope no bolso da camisa, que queima como brasa contra o peito. Obrigado, Major. Deus abençoe. Ele sai e você se senta. O coração acelerado. Foi só uma vez. Só para sobreviver. Os dias seguintes trazem alívio imediato, mas também uma rachadura sutil na sua alma. Com o dinheiro você paga as contas do hospital de Ana, compra remédios para 3 viúvas da congregação e até reforma o telhado do galpão, trocando o zinco enferrujado por chapas novas. Os fiéis notam. Pastor, o Senhor está nos abençoando, exclamam no culto de quarta-feira. Você prega sobre gratidão, evitando os versos de Amós sobre justiça. É mais fácil assim. O sono volta profundo, sem os pesadelos de sirenes da polícia. Maria sorri mais, beija sua testa à noite. Você fez o certo, João. Para nós. Mas há um desconforto como uma pedra no estômago. Você justifica. O sistema é podre, os militares matam sem piscar, e você, um simples pastor, não muda o mundo sozinho.
Não sou o pior, pensa, lembrando das histórias de pastores que sumiram por falar demais. Semana após semana, o major volta. Outro envelope, outra doação. Desta vez, o pedido é claro. Mencione a estabilidade do governo no sermão. Você hesita por um segundo, mas o novo carro usado que comprou, um Fusca 1978, azul desbotado, ronrona na garagem, levando Ana à escola sem atrasos. A escalada é sutil. O segundo envelope vem com um gravador escondido para registrar seu sermão. Aprovado. Você normaliza. É só palavras. Não minto sobre Deus. Os fiéis crescem, atraídos pelo conforto. Mais cadeiras, um som melhor para os hinos. Seu melhor amigo na congregação, o irmão Carlos, um professor de história que perdeu o emprego por ativismo, nota a mudança. Pastor, seus sermões estão mais suaves, diz ele uma tarde enquanto vocês tomam café aguado na cozinha da igreja. O cheiro de mofo das paredes antigas enche o ar. Você ri, desconfortável. O tempo de colheita, Carlos. Deus nos ensina paciência. Mas no fundo você sabe, a terceira vez foi automática. O envelope agora chega quinzenal e você nem pergunta mais o conteúdo do sermão sugerido. A normalização se aprofunda. Você muda para um apartamento melhor no subúrbio, longe da favela, com paredes brancas e um ventilador que gira preguiçosamente no teto. Os fiéis murmuram, mas o dinheiro flui. Doações anônimas que enchem o caixa da igreja. Você compra um terno novo de linho fino que faz Maria orgulhosa. Estamos subindo. Ela diz, mas seus olhos carregam uma dúvida que ela não verbaliza. À noite você lê a Bíblia, mas pula os profetas, focando nos salmos de prosperidade. A culpa vem em ondas, mas você a afoga com racionalizações. Eles teriam matado Carlos se eu não calasse. Estou protegendo o rebanho. O major agora é um irmão na fé, convidado para os cultos VIP. Você sente o prazer pequeno, o respeito dos outros pastores, invejosos do seu crescimento. Mas algo racha quando, em uma reunião secreta no quartel, o major revela o verdadeiro jogo. Você não é parceiro, pastor. É útil. Fale o que mandamos ou o envelope virá algemas. O ar cheira a suor e autoridade, e você percebe. Não é doação, é coleira. Seu estômago revira, mas você assente, o envelope queimando no bolso novamente. A linha está borrada agora e você se pergunta, pela primeira vez com pavor real, quantas verdades mais você trairá antes de quebrar. O ponto de não retorno chega como um soco no peito. Em uma noite úmida de outubro, quando o Major Oliveira o convoca para uma reunião de oração no porão do quartel. Um lugar fedendo a umidade e desinfetante rançoso. Você desce as escadas de concreto rachado, o coração martelando como um tambor de procissão. O envelope do mês ainda quente no bolso da calça social que comprou na Rua da Carioca. Lá embaixo, sob uma lâmpada nua que pisca como uma estrela moribunda, o major espera com dois outros oficiais, rostos duros como máscaras de ferro. Não há bíblias ali, só uma pasta de couro marrom aberta sobre a mesa, cheia de fotos granuladas. Você pregando, Carlos distribuindo panfletos, até Maria conversando com vizinhas na favela. Pastor João, diz o major acendendo um cigarro que enche o ar de fumaça acre. Você tem sido útil, mas agora precisamos de mais. O irmão Carlos. Ele é um problema. Escreva uma declaração. Diga que ele é subversivo, que incita a rebelião nos cultos. Seus olhos se fixam nas fotos de Carlos, o homem magro de 45 anos, pai de 4 filhos que perdeu o emprego por ler livros proibidos e agora ensina as crianças da igreja a soletrar liberdade em segredo. Você pensa na família dele, na filha mais velha, de 12 anos, que canta no coral com uma voz que parece anjo, inocente como o orvalho da manhã. O major empurra uma caneta sobre a mesa, o metal frio tocando sua mão. Faça isso, e o próximo envelope será maior. Recuse, e você some como os outros pastores falantes. A ameaça paira real agora. Você ouve os ecos distantes de gritos em celas vizinhas, o cheiro de sangue seco no chão. Sua mente gira em pânico. Eles matam por menos. E Carlos é só um professor, um fiel que confia em você como em Deus. Você compara. O bispo trai por ouro, os generais por poder, e você por sobrevivência? Mas isso. E isso é entregar um cordeiro ao matadouro.
Seu estômago embrulha, o café da manhã subindo pela garganta como bile. Você empurra a caneta de volta, a voz saindo rouca, quase um sussurro. Não, Carlos é inocente. Ele é da igreja, do rebanho de Deus. O major ri, um som seco como cascalho, e os oficiais se aproximam, as algemas tilintando. Então você escolheu, pastor. Verdades demais. As consequências são brutais, como um vendaval que arrasa tudo. Eles o arrastam pelo corredor escuro, os punhos cerrados dos soldados, deixando hematomas roxos em seus braços. 3 costelas rachadas no empurrão contra a parede, a dor latejando como um sermão não pregado. Você passa a noite em uma cela úmida, o chão de cimento gelado contra suas costas, o cheiro de mofo e urina humana impregnando cada respiração. Maria é interrogada no dia seguinte. Você ouve os gritos dela através das grades, ecoando como lamentos de profetas. Onde estão os subversivos? O que o pastor esconde? Eles a soltam após horas, mas o medo a quebra. Ela não vem visitá-lo. Só manda recados através de um guarda. Ana chora por você, João. Volte logo. Carlos é preso no dia 2, arrastado da casa da igreja enquanto reza o Pai Nosso com as crianças. Você o vê pela grade da cela ao lado, os olhos inchados, murmurando salmos de libertação. Por quê, pastor? Eu confiei. A culpa o devora vivo, como ácido no peito. Você salvou um, mas condenou o rebanho inteiro. A igreja é revistada, os folhetos queimados na praça, os fiéis dispersos como ovelhas sem pastor. O bispo Dom Eduardo lava as mãos publicamente. João se perdeu no orgulho. Você é torturado por 3 dias. Choques elétricos que fazem seus músculos dançarem em agonia. Água gelada no rosto até os pulmões queimarem. Perguntas repetidas como marteladas. Quem mais? Quem financia? Mas você não quebra além do necessário. Nomes saem em sussurros, mas não os inocentes. No quarto dia, um advogado de direitos humanos, enviado por uma rede clandestina de igrejas, consegue uma fiança parcial. Você sai mancando, o corpo marcado por cicatrizes que coçam como lembretes. O Fusca apreendido, o apartamento revistado e saqueado. A redenção não é um bálsamo suave. É uma cirurgia sem anestesia, cortando camadas de quem você era. Você whistleblows em uma carta anônima para a imprensa estrangeira, via um contato de Carlos que sobreviveu à prisão. Detalhes do esquema: envelopes, sermões manipulados, pastores comprados como gado. A carta explode em jornais como O Globo em 1986, no rastro das diretas já. O major é transferido, o bispo investigado, mas você paga o preço integral. Maria pede divórcio após meses de noites em claro, os olhos dela vazios como poços secos. Você nos salvou do dinheiro sujo, mas nos condenou à fome. Ana, agora com 9 anos, olha para você como para um estranho. As histórias da escola cheias de perguntas que você não responde. Papai, por que a polícia te odeia? A congregação encolhe para 20 fiéis leais, reunindo-se em casas escondidas, pregando em sussurros sobre os profetas perseguidos. Você perde o cargo oficial, vira um pastor errante, viajando de favela em favela com uma mala de roupas e uma Bíblia marcada por sangue seco. O sono não volta inteiro. Pesadelos de Carlos que some nos porões do Doicode, sua família realocada para o interior sem notícias. São Paulo, 1990. Você tem 47 anos agora, o cabelo grisalho precoce, as mãos trêmulas ao erguer o púlpito improvisado. A ditadura cai, mas as cicatrizes ficam. Você prega sobre arrependimento, mas pula as partes de perdão fácil. 10 anos depois, em 1995, você está em uma igreja pequena em Belo Horizonte, longe do rio, o corpo curvado por artrite das pancadas antigas. Maria casou de novo. Ana estuda longe, ligando raramente com voz educada e distante. Você é vivo, mas irreconhecível. O pastor que calou por envelopes agora grita verdades em panfletos mimeografados, mas o fogo da juventude se apagou em cinzas de dúvida. Se pudesse voltar aquele envelope queimando no bolso, você faria diferente? Não, sussurra a honestidade cruel no escuro da noite. A primeira calada foi fácil, como trair um versículo esquecido. A redenção custou tudo, mas a sobrevivência.
Ah, a sobrevivência é o maior ídolo disfarçada de heroísmo. Você não é santo, só humano, e o humano escolhe o pão antes do profeta. Os fiéis novos não sabem do seu passado, mas você vê neles o mesmo brilho vulnerável e se pergunta: quantos passos até o envelope? Não é confissão, é a verdade que ninguém admite até ser a escolha sua.